Como evitar os 3 principais erros no começo do seu negócio? Nós estamos gravando uma série de vídeos aqui falando sobre mentalidade. Todo dia, praticamente, estamos gravando um vídeo sobre um tema que nós queremos que você mude a sua mentalidade, você empreendedor, para iniciar o seu negócio com mais eficiência. Empreendedores, se você está começando um negócio ou está naquela fase de tirar uma ideia do papel, esse vídeo é para você. Hoje vou te mostrar os 3 principais erros ou os erros mais comuns que todo mundo comete no início e o melhor, como evitar cada um deles. Para quem não me conhece, eu sou Kleber Barros, empreendedor há mais de 20 anos, tenho experiências como imóveis, telecomunicação e já cometi muitos erros. Também já quebrei a cara várias vezes no começo dos meus negócios. E é exatamente por isso que estou aqui, para te mostrar o que você pode evitar logo de cara. Nós estamos gravando uma série de vídeos para ajudar vocês. Quem não me conhece e é novo por aqui, eu convido a você a se inscrever nesse canal. Esse canal foi criado para ajudar vocês, empreendedores, ou empreendedor ou empreendedores que já estão no negócio. Você que está iniciando o negócio, ou você que pretende iniciar o negócio, ou que você já tem uma mente empreendedora, esse canal foi criado para você, para ajudar vocês. Porque lá atrás eu tive alguém um dia que me orientou como iniciar o negócio e ser bem sucedido. Claro, quebrei a cara várias vezes no meu negócio, tive muitos erros, tive acerto, aprendi com os erros e aprendo todos os dias. Isso é muito bom para nós caminharmos na nossa jornada como investidor ou como empreendedor. Isso faz parte do processo. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre erros e acertos. Lá em Provérbios, no capítulo 28, verso 13, diz assim: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse versículo mostra que errar, pecar, é parte da condição humana, mas esconder o erro é um problema. O caminho certo é reconhecer, confessar, abandonar o erro, e aí vem a misericórdia de Deus, ou seja, o acerto. Isso é pura realidade. Quando nós erramos e reconhecemos o nosso erro e damos um passo para trás, fica muito mais fácil para você acertar, para você caminhar para frente. Eu errei e erro, todos nós somos sujeitos a erros, nós somos seres humanos, erramos constantemente, mas quando a gente pode errar menos, é melhor. Quando você inicia o negócio, que já tem uma definição, uma visualização, pessoas mais preparadas junto com você, evidentemente que você vai errar menos. E quando você erra menos, você tem probabilidade de acertar mais. Claro que ao longo da sua trajetória como empreendedor, você vai errar, né? Isso aí faz parte do processo. A gente aprende com os erros. A gente extrai daquilo que é melhor dos seus erros, né? Dos seus erros, coloca em prática. Por quê? Porque você vai acertar mais, e quando você acerta mais, você tem mais probabilidade, quer dizer, o seu negócio tem mais probabilidade de dar certo, de crescer, de você escalar. A gente está falando aqui especificamente para as pessoas que estão iniciando o negócio agora, porque quando você inicia o negócio, você não tem uma definição, você não tem uma direção definida. Você fica tentando encontrar a definição ali, uma linha para seguir. Claro, a gente está falando isso de pequenos negócios. Não tem um planejamento, não tem um business plan definido daquilo que você vai fazer. Geralmente, o pequeno negócio começa com a família, né, sem conhecimento muito específico. Você muitas vezes só tem um conhecimento mais abrangente. Não é uma coisa mais específica, e aí é onde as pessoas cometem muitos erros. E é por isso que nós estamos aqui, para ajudar vocês a errar menos, contar as nossas experiências que nós vivemos lá atrás, os erros que nós tivemos, para ajudar vocês a errar menos. Essa palavra eu gosto de falar muito, porque eu estou doando o meu tempo, estou transbordando na vida de vocês, para ajudar vocês a escalar o negócio de vocês, para ajudar vocês a ter sucesso naquilo que você
veio buscar ou naquilo que você sonha, certo? Vamos lá, hoje eu vou falar dos 3 principais erros, né, que as pessoas cometem no início do negócio. Primeiro erro, querer agradar todo mundo. Falta de foco, marketing genérico e produtos sem identidade. Esses erros aqui é muito comum, querer agradar todo mundo. Você tenta vender para todo tipo de pessoas e ajusta o seu produto em cada feedback e no fim, ninguém se conecta com sua marca. Focar em um público específico, define o seu nicho. Quanto mais claro for o seu foco, mais forte é a sua comunicação e o seu posicionamento. Isso é pura verdade. Quando você não tem um nicho definido, um público definido, você quer ser mais abrangente. Isso é muito ruim para o seu negócio, principalmente cidades pequenas. Nas cidades pequenas, onde você está iniciando o seu negócio, você quer vender para todo mundo, é muito melhor você se posicionar antes de você iniciar o seu negócio. Procurar um nicho, né, um segmento mais certo, para quem você vai vender, quem é o seu cliente com potencial, qual é o segmento. Não adianta você querer abraçar todo mundo. Se você abre um mercadinho, se você abre uma padaria, se você abre um açougue ou um pequeno comércio, você precisa definir para quem você vai vender. Qual tipo de cliente que você vai buscar, né, para você atender melhor o seu cliente, né, gastar mais energia naquele cliente que tem potencial e para você atender mesmo, porque o cliente, na verdade, ele é a porta, o cliente é que faz os seus negócios crescer. Quando você faz um atendimento melhor, direciona melhor o seu produto, com certeza o cliente vai dar bons feedback, você tem um tempo mais disponível para gastar com o seu cliente, para atender ele melhor, para pegar na mão dele, para cumprimentar, para falar um bom dia, para olhar no olho dele, para ouvir ele. Isso é muito importante no início do seu negócio. Como evitar esse primeiro erro? Defina o seu cliente ideal, escolha um nicho específico, fale diretamente com esse público. Se você quiser evitar esse erro, comece definindo o seu cliente ideal, escolha um nicho e fala diretamente com ele. Um negócio bom não é aquele que tenta abraçar o mundo, mas o que resolve bem um problema de uma galera específica. Esse é o bom produto. Nós estamos falando de milhares de produtos que temos aí no mercado. Aquele produto que veio para ajudar as pessoas, que veio para solucionar alguns tipos de problema, que veio para somar para vocês, que veio te ajudar vocês a escalar, isso é muito importante. É produtos que impactam a nossa vida. Tantos produtos que impactam na nossa vida hoje que isso define demais o sucesso do produto. Por exemplo, os smartphones. Os smartphones, ele veio para trazer um impacto muito profundo nos nossos negócios. Né? Essa tecnologia que está chegando agora. Tem muita tecnologia que ajuda demais, né, você crescer e definir algumas ferramentas que você pode te ajudar, você definir o seu público, definir o seu nicho, definir os seus negócios, te ajuda, te dá uma visão mais específica daquilo que você vem buscar. Isso é muito importante. Por isso que essa questão de mentalidade, que eu falo sempre aqui no meu canal, ela é muito abrangente, esse título, mas é necessário você entender isso. Quando você iniciar um negócio de uma forma mais eficiente, né, ter um funil, ter um público mais definido, você tem mais probabilidade de acertar, do que errar. Isso é muito importante para você. É muito importante você definir isso no seu negócio, na sua vida, na sua direção. E isso te ajuda demais. Está aberto para a tecnologia, né? A tecnologia hoje, praticamente, aqueles empresários que não aderir à tecnologia, provavelmente essa empresa vai ficar para trás. Muito mesmo, porque hoje o mundo é tão tecnológico e essas ferramentas que nós temos hoje nos ajudam tanto e nos facilita tanto, porque é o seguinte, hoje esse negócio que chama tempo é muito importante, é muito valioso. Você fazer gestão do seu tempo. Então é o seguinte, se você gastava 2, 3 horas para fazer um negócio e você faz com 10 minutos com algumas ferramentas tecnológicas, você tem que usar essas ferramentas. Porque você vai economizar tempo, você vai economizar dinheiro, você vai economizar uma série de outras coisas. Porque esse fator tempo ele é muito importante.
muito importante para você. Hoje, o meu tempo, eu gosto de fazer gestão do meu tempo, porque é muito precioso. E eu estou sempre falando aqui para vocês, que eu estou doando o meu tempo para vocês, para ajudar vocês, empreendedor, a prosperar na vida, porque isso é muito importante para vocês. Todos nós temos sonhos para ser realizados. E quando você consegue realizar os seus sonhos, você fica muito feliz. E depois que você realiza, que consegue superar todos esses obstáculos, esses erros, né, você vai também ser um transbordo na vida das pessoas. Uma coisa que eu falo demais aqui no canal é sobre transbordar na vida das pessoas. Né? O segundo erro, não controlar as finanças. Esse aqui é importante. Mistura de contas, gastos sem planejamentos, falta de fluxo de caixa. As pessoas têm a tendência o seguinte, principalmente no início dos negócios, a misturar as contas, pegar a conta pessoal com a conta da empresa, empresarial. Pega o dinheiro, recebe o dinheiro na conta pessoal, recebe o dinheiro pessoal na conta da empresa. Você precisa de fazer uma separação disso aí. Você precisa de entender que a empresa tem vida própria, a sua vida é uma coisa, a sua empresa é outra coisa. Você não pode misturar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não pode misturar. Isso é o primeiro ponto. Você precisa definir isso na sua vida. Porque o problema maior no início da sua jornada é que muitas vezes a pessoa não tem um planejamento, ele não tem um dashboard, ele não tem uma planilha, ele não sabe controlar o que entra, o que sai. Isso é fundamental. Isso não é só nos seus negócios que você precisa saber. Na sua vida pessoal também. Você precisa ter um controle. Quando você tem um controle na sua vida pessoal, um controle eficiente, e você leva esse controle para a sua empresa, fica muito mais fácil, porque você já entendeu lá atrás que o controle é essencial. Controlar é importante demais. O não controlar o dinheiro é muito comum para empreendedores. Começa sem saber exatamente quanto entra e quanto sai. Mistura grana pessoal com a da empresa. E aí, quando vê, já está endividado sem nem perceber. Como evitar esse tipo de erros? Separa contas pessoais das empresas. Tem uma planilha ou aplicativo de controle. Estabeleça um salário para você, mesmo que pequeno. Separa sua conta pessoal da conta da empresa. Deixe o primeiro dia. Use uma planilha simples ou até mesmo um aplicativo para acompanhar o fluxo de caixa. É muito importante estipular um salário para você, nem que seja simbólico, para não misturar da sua conta. Isso é fundamental, você ter um salário. O que acontece? Isso aconteceu comigo. Quando você inicia um negócio, provavelmente a maior parte das pessoas tinha uma atividade, né? Trabalhava, tinha uma atividade aqui e resolveu empreender. Quando você deixa essas atividades, você deixa de ter um salário, você começa a empreender. E quando você começa a empreender, você precisa de viver da sua empresa. Você precisa ter um salário dela. Por quê? Porque você está gastando, você está vendendo o seu tempo, não é vendendo, você está usando o seu tempo, esse tempo ser valioso. Então, essa empresa tem que te pagar. Então, você precisa definir o seu salário na sua empresa, no seu início, e o seu negócio. Então, quando você inicia o negócio, você tem que estipular o salário que você vai ter. Mesmo sem saber, mesmo que seja simbólico, você tem que estipular. Por quê? Porque você está gastando tempo, energia, dedicação, trabalhando muito, porque quando você está iniciando negócio, ou até mesmo na sua jornada de empreendedor ao longo do tempo, você é o primeiro que chega e o último que sai. Quando os seus colaboradores vão para casa, termina o trabalho, vai para casa, você muitas vezes vai para o computador, chega na sua casa, vai trabalhar. Eu começo a trabalhar às 5 horas da manhã, eu levanto às 5 horas da manhã e vou trabalhar até às 10 horas da noite. Isso é normal para mim, de segunda a segunda, de domingo a domingo. Você não tem tempo. Claro que quando você tira o seu tempo para lazer, é para lazer. Você tem que definir isso também na sua vida. Cada tempo no seu tempo. Cada coisa na sua coisa. É importante você definir isso na sua vida. Ter o seu salário, saber como gerenciar, diferenciar, tirar o dinheiro, cada dinheiro nas suas contas específicas para você ter um controle mais eficiente. Ter um dashboard. Um dashboard é uma planilha de controle de entrada e saída. Por quê? Porque se você não fazer isso, você vai se perder.
Provavelmente o dinheiro que você gastou semana passada, os pequenos dinheiros, você não vai lembrar essa semana. Se você gasta 100, 200, 300, 400 libras, R$ 400, desculpa, R$ 400, você muitas vezes você não lembra em que você gastou. Por isso que você tem que colocar isso na planilha diariamente. Diariamente você tem que jogar todo o dinheiro que sai, todo o dinheiro que entra na planilha para você ter um controle eficiente. E desse controle você ter o seu salário, né? No final do mês você tirar um salário, nem que seja simbólico. Evidentemente que os pequenos negócios não dá para você tirar um salário ainda nos primeiros ali 3, 4, 5 meses, mas nem que seja um salário simbólico para você entender que você é funcionário da sua empresa, que você está ganhando, está sendo pago pela sua empresa para fazer o que você faz. Isso é fundamental, você definir isso nos seus negócios. Então esses erros é muito comum as pessoas misturar isso. E eu te aconselho a você evitar isso, tá bom? Terceiro erro aqui, esperar horas perfeitas. O perfeccionismo trava progresso. Medo de errar, atrasa no lançamento, isso tudo atrapalha demais você, para você querer iniciar o negócio. Tem pessoas que é muito perfeccionista, tem pessoas que quer esperar o momento certo para iniciar o negócio, né? Tem que estar tudo certo, tem que estar tudo perfeito. E na verdade não é bem assim. Claro, não é errado você ser assim, não é errado você querer fazer assim. Só que isso atrasa muito o seu lançamento, as suas coisas. Muitas vezes você vai esperar 4, 5, 6 meses, 1 ano, né, tentando fazer as coisas tudo certinho para você abrir o seu negócio. E muitas vezes não é por aí que funcionam as coisas. Por exemplo, e o terceiro erro é esperar tudo estar perfeito. Esse é o que mais atrasa os projetos. Ter um site incrível, estoque completo, mas nunca lança. A verdade é, o feito é melhor do que perfeito. Isso é pura realidade. O feito é melhor do que o perfeito. Por quê? Porque as experiências que você vai adquirindo ao longo do seu negócio, ao longo da trajetória do seu negócio, é que vai definir demais, é que vai te ajudar demais. Eu falo o seguinte, que as experiências é a faculdade, é onde você vai aprender com os erros, você aprende com os erros, aprende com os acertos, porque o acerto te ajuda demais, né? Te faz você, no seu autoestima, te motiva mais, né? E os erros, você extrai aquilo que você de melhor naquilo que você errou e você vai procurar não errar mais. Então as experiências ao longo da vida que você tem, do seu negócio, isso vale muito. Por quê? Porque é isso que vai definir como você vai tocar, dar o próximo passo para os seus negócios, para a sua empresa. Como evitar esse erro, esse terceiro erro, né? Lance o seu MVP. O que é MVP? O mínimo produto viável. Melhores com base no feedback, aprenda com a prática, comece com você. Você precisa de lançar o mínimo, né? Quando você tem um projeto, elabora o projeto, tem uma ideia definida, não precisa estar tudo perfeito. Se for um mercadinho, não precisa você ter um estoque grande, não. Se você tem um mínimo para começar, você tem que iniciar isso aí. Desde que você faça com eficiência, busque, claro, eficiência em tudo aquilo que você for fazer. Quando você trabalha com eficiência, trabalha com foco, trabalha com determinação, você já sabe o que você quer e você direciona, o mínimo é o suficiente para você iniciar. Não espere ficar tudo perfeito para você começar. Isso é muito importante, né? Lança o mínimo viável e vai ajustando com o tempo. Escutar os clientes e assim os negócios crescem de verdade. Escutar cliente, testar, errar e o melhor, é assim que os negócios crescem de verdade. Quando você escutar clientes, né, dar um feedback do cliente, você está ali na direção errada. Muitas vezes as pessoas te aconselham ali a te dar um feedback, a te dar uma sugestão. Aquilo que é bom, você pega. Aquilo que é bom, você traz para você. Claro que, principalmente no interior, quando você abre um negócio, toda hora chega uma pessoa te dando um palpite. Olha, faz isso que é melhor, faz não. Você precisa de canalizar
a ideia melhor, né? Criar um funil, canaliza a ideia melhor, pega aquilo que é melhor para você, que você acha que é melhor para o seu negócio, porque eu sempre falo, quem governa a mente, governa o corpo. Quem governa a mente, governa os negócios. Você não pode estar aberto para tudo quanto é coisa, né? Tudo quanto é ideias, não. Você precisa funilar isso, pegar aquilo que é melhor. E aí você traz para o seu negócio, canaliza aquelas ideias boas, ouvindo o feedback, né? Os erros que você teve no começo, você vai procurar errar menos e você vai colocar isso mais específico no seu crescimento dos seus negócios. Faz isso que você vai definir bastante aquilo que você tem para você. Não tenha, né? Controle bem o financeiro, comece antes de estar 100% pronto. Então, recapitulando aqui, o primeiro, defina o seu público para de querer agradar todo mundo. Segundo, controle o seu dinheiro. Terceiro, comece mesmo que não esteja perfeito. Evitando esses 3 erros, você já está na frente da maioria. Está na frente da maioria. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Por quê? Porque se você evita esses 3 erros no seu negócio, no seu início, você já vai estar na frente da maioria. Isso já vai definir muito para você conseguir sobressair, porque nós sabemos que empreender não é fácil. Não é fácil empreender, mas não é impossível. Quando você passa ali pelo aquele processo de início, né, eu falo um processo de aprendizado, porque é muito importante nós entendermos isso, e quando você passa aquele processo, você sai do outro lado fortalecido, vitorioso, porque é muito bom quando você mexe com o negócio, você aprende, você está empreendendo, você está trabalhando, está colocando seu cérebro para pensar, para trabalhar, para tirar ideias inovadoras de dentro de você, para colocar dentro daquilo que você acredita. Isso é fundamental. Isso é fundamental demais da conta para o seu crescimento. Então evita esses 3 erros nos seus negócios, dá um passo além, sai na frente de muitos de muitas pessoas que iniciaram, que teve esses primeiros erros, porque são erros comuns, erros que diariamente, assim, esses pequenos erros dão um impacto grande demais no seu resultado, demais, tá bom? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, comenta aqui embaixo qual desses erros você já cometeu ou está tentando evitar agora. Se você quiser mais conteúdos práticos sobre empreendedorismo, já ativa o sininho, porque tem muito mais vindo por aí. Esse canal foi criado para ajudar vocês, empreendedores. Então nós estamos gravando aqui uma série de vídeos sobre mentalidade, sobre negócio, ajudar vocês a escalar o business de vocês. Eu estou doando o meu tempo, igual eu falo sempre aqui, para vocês, para ajudar vocês empreendedores. Tá bom? Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu deixo aqui o meu abraço a todos, que o Senhor Jesus venha abençoar cada um de vocês, dar sabedoria a cada um de vocês, iniciante ou que está iniciando os seus negócios, ou empreendedores que já estão no mercado, mas que você possa buscar sempre sabedoria, conexão, buscar sabedoria divina, porque Deus pode abrir a sua mente, te dar sabedoria e colocar você no caminho certo. Fica aqui o meu abraço a todos vocês. Não se esqueça de dar um joinha, viu? Um abraço.